Olá, muito bom dia. Hoje este vídeo é dirigido aos empresários de empresas familiares, PMEs, onde eu estive aqui a fazer um ligeiro estudo no INE, onde percebi que estatísticas das empresas familiares, ou seja, as empresas que mantêm e que atingem o sucesso. Ou seja, cerca de 20% das empresas familiares fecham no primeiro ano e este número, esta percentagem sobe para 30% quando estamos a falar de uma idade média de empresas familiares até 5 anos. Isto aliado um pouco aos ciclos económicos, eu venho explicar ou dar aqui uma breve explicação do que muitas das vezes acontece. Como sabemos, os ciclos económicos são ciclos de expansão, o boom, depois temos a recessão, depressão e voltamos a uma fase de crescimento para atingir novamente o boom. Estes ciclos económicos, há muitos economistas, uns que defendem que deve ser de 1 a 3 anos, outros 5 anos, também existe aqueles que defendem que deve ser de 15 a 20 ou até mais de 50. Nós vamos aqui falar de ciclos económicos de cerca de 10 anos, em que isto acontece, o que é que isto tem de relação com a sobrevivência ou não das empresas? É que esses ciclos económicos, o ideal é nós sabermos quando é que inicia a expansão do ciclo económico. Muitas das vezes isso não é assim tão fácil como gostaríamos, porque se assim fosse, todos nós iríamos iniciar os nossos negócios num ciclo económico de expansão, porque esse próprio ciclo, como o próprio nome indica, de expansão, vai ajudar naturalmente a que o nosso negócio também seja de expansão. No entanto, o que acontece a muitos de nós é que iniciam os negócios nem sempre numa fase de expansão, o que tem acontecido desde 2008, em que a nossa economia tem andado assim numa fase menos boa, a decrescer, como sabemos. Entretanto, já estava a tentar inverter e o Covid veio-nos outra vez deitar um pouco abaixo, entre aspas. Então, o que é que isto acontece? Quando nós iniciamos negócios numa fase em que o ciclo económico é decrescente, naturalmente será uma fase mais difícil de implementação do negócio, de que o negócio prospere ou que o crescimento seja de acordo com as nossas expectativas. E isso faz com que tenhamos realmente dificuldades, mas isto não é naturalmente mau, até porque se iniciamos um negócio numa fase decrescente do ciclo económico, em que temos dificuldades, temos que ser ainda mais resilientes, com um punho ainda mais forte para todas as coisas menos boas que nos vão acontecendo, vai fazer com que a empresa, sobrevivendo, vai ser extremamente mais resistente face às outras. No entanto, às vezes estas situações nem sempre são favoráveis e, principalmente das empresas familiares e algumas das pequenas e médias empresas, esta situação é menos favorável porque nós achamos que temos o conhecimento pleno do que acontece na empresa. E esse conhecimento pleno nós achamos porquê? Porque falamos com os clientes, falamos com os fornecedores, falamos com os colaboradores e temos o pleno domínio do que acontece no negócio. É um negócio familiar, também não é muito grande, e então, porquê? Isto basta para eu controlar. Depois também tenho reuniões com contabilidade, de 6 em 6 meses, quando existe ali o fecho das contas, uma reunião mais séria, entre aspas. Não é que as outras não o sejam, mas então achamos que temos o controle da empresa. No entanto, nem sempre isso acontece. Ou melhor, muitas das vezes isso não acontece porque nós não temos o controle da empresa. Nós queremos que a nossa empresa cresça, nós queremos ou achamos que temos o domínio do que acontece na nossa empresa, mas na realidade não temos. E o motivo pelo qual isso por vezes acontece é por falta de conhecimento. Não é que não queiramos fazer, mas por falta de conhecimento e, em algumas situações,
por falta de tempo, nós não conseguimos fazer essa gestão ou esse controle. E é aqui que eu quero entrar um pouco convosco, que é aquilo que eu pretendo fazer é ajudar os empresários a estabelecer um controle efetivo do seu negócio em que o tempo seja realmente de qualidade para todas as partes. E aqui o controle da empresa deve ser feito, na minha perspectiva, por toda também a experiência que tenho e que obtive também de acompanhar algumas empresas, é que esse controlo devem ser implementados vários mecanismos, seja ele o controlo contabilístico, o controlo dos resultados, o controlo dos objetivos comerciais, da atividade, de produção, se for, neste caso, uma empresa de produção, e também existir um planeamento. Ou seja, nós estamos a chegar ao final do ano, é o momento ideal para existir um planeamento, para existir um estabelecimento de objetivos de todas as áreas da empresa, seja ela comercial, seja ela de produção, seja ela da atividade em geral, percebermos quais é que são as estratégias que devem ser implementadas no ano seguinte, seja ela, por exemplo, nesta fase atual, que todos nós, uns obrigados, outros nem tanto, recorreram às plataformas digitais, porque é uma forma de o negócio continuar conhecido, aumentar cada vez mais clientes, e isso irá naturalmente, não é imediato, mas irá naturalmente se refletir no aumento das vendas. E então, para existir um controle da empresa, para existir um controle do crescimento da empresa, o crescimento sustentado do negócio, deve ser realmente implementadas algumas destas estratégias, eu diria, grande parte, em todos os negócios, para que se saiba naturalmente onde estamos, como estamos, para onde vamos, em que a gestão do negócio seja de forma ativa e não reativa, como muitas das vezes acontece. Provavelmente, eu vou dar aqui um exemplo que provavelmente já aconteceu convosco, que, por exemplo, uma empresa de vendas, uma empresa de comércio, em que o seu grande foco são as vendas, como em qualquer outro negócio, mas principalmente na venda de produtos, existe um cliente que de um momento para o outro deixou de comprar. Mas nós só vamos perceber que ele deixou de comprar passado algum tempo, em que aqui a nossa ação vai ser reativa, ou seja, no fim disso acontecer é que nós vamos perceber porque é que aconteceu. Enquanto se existir um planeamento, um controle de objetivos comerciais, provavelmente esta situação não iria evitar esta situação, poderia ser isso que iria acontecer. No entanto, a nossa ação iria ser imediata, ia ser muito rápida face àquilo que está a acontecer. Por isso, é isto que eu acho que deve ser realmente uma das coisas que deve ser implementadas nos pequenos negócios, é o assumir o controle do negócio. Porque o crescimento da empresa não é simplesmente ir com o cartão ao multibanco e perceber qual é que é o montante que está na conta bancária da empresa, em que muitas empresas, muitos empresários, é assim que fazem a gestão do resultado da empresa. E isso não deve ser feito. E isso por várias razões. Uma delas, que é aquelas que eu defendo, e daí a necessidade de existir um controlo dos resultados e um controlo e uma reunião mensal com contabilidade para perceber onde estamos, o que podemos fazer para melhorar determinados indicadores, isto para que se vá no caminho de aumentar o lucro, poderá ser por via do aumento das receitas ou por via da redução das despesas, mas principalmente pela necessidade das empresas terem fluxos de caixa e de gerar esse fluxo de caixa de forma sustentada. Porque esse fluxo de caixa é que nos vai permitir fazer investimento ou reinvestir
como disse há pouco, na situação das plataformas digitais, a existência desse fluxo de caixa poderá nos permitir investir nessa solução para que a empresa tenha uma presença digital que hoje em dia é para onde caminhamos, e toda esta questão do Covid veio implementar ainda mais isso em todos nós. Por isso, é fundamental termos esta consciência de que controlar um negócio não é simplesmente ir com o cartão à conta bancária para perceber o resultado, nem falar com os clientes, fornecedores ou controlar os nossos colaboradores, mas sim perceber o lucro, fazer um planeamento, qual é que é a forma de atingir, como é que vamos atingir, criar objetivos para que a nossa empresa, dia após dia, o seu valor seja cada vez maior. E este valor é aquilo que, se alguém estivesse interessado em comprar o seu negócio, seria o valor que ele iria atribuir ao negócio e não, naturalmente, o valor ou o lucro que a empresa, ou o resultado, melhor dizendo, que a empresa apresentaria no momento. Porque a empresa pode apresentar um resultado, e o valor dela ser muito mais. Porquê? Pela forma como ela está estruturada, pela forma como ela se controla, pelo estabelecimento de objetivos, o planeamento e todo o desenvolvimento de estratégias de crescimento que serão implementadas ao longo do tempo. Então era isto que eu queria deixar aqui para vocês, senhores empresários. É isto que eu pretendo, ou que eu gostaria fazer convosco, que tenham um maior controle do vosso negócio, para que esse controle irá vos permitir ter mais tempo a fazer aquilo que gostam e a curto, médio e longo prazo o seu negócio seja ainda mais rentável. Por isso, se algum de vós tiver interesse em falar comigo, basta entrar em contacto comigo, pode ser diretamente no site ou através das redes sociais, ou eu tenho estado também a enviar alguns e-mails a alguns empresários. Se por acaso algum que estiver a ver este e-mail tenha recebido algum dos meus e-mails, eu entretanto também tento fazer um follow-up desses contactos e vamos nos vendo por aí. Eu vou então também ir colocando aqui vídeos para vos ir mostrando aquilo que o meu conhecimento e também tudo o que eu tenho vindo a desenvolver, para que o trabalho em conjunto seja ainda mais rico e que em conjunto tenhamos sucesso. Muito obrigada pelo vosso tempo. Vamos nos vendo. Obrigada!